eu acho assim que quando a gente vê esse tipo de intervenção, esse tipo de projeto que prioriza outros usuários, os mais vulneráveis, transporte público, etc., especificamente também a questão do ciclo semafórico, eu acho que a gente está falando de uma certa inversão da lógica de como a gente planejava nossas cidades, né? Então, acho que durante muito tempo a gente andou planejando as cidades muito voltada especificamente para o fluxo veicular, e a gente está chegando num ponto em que aos poucos a gente está vendo que essa lógica ela está ficando esgotada, né? A gente viu aí os dados lá do início que o Gregório apresentou, que ao longo dos últimos 20 anos o número de fatalidades no trânsito não diminuiu. Então, a lógica que a gente vem adotando dentro das cidades, ela não está priorizando salvar vidas, né? E eu acho que esses tipos de intervenções que a gente vem fazendo, que BH apresentou aí, de conseguir, falando especificamente dessa questão então do ciclo semafórico, a gente começa a inverter a lógica de conseguir tentar priorizar a necessidade de outros usuários nessa, né, para realizar suas travessias, enfim, mas a gente está tentando inverter aquela pirâmide disposta, né, no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, aquela pirâmide invertida, em que a gente vai dar prioridade aos usuários mais vulneráveis e, por último, ao veículo motorizado individual. Então, quando a gente começa a tornar essa prioridade para o pedestre na travessia, e a gente vê que isso vai dando efeito com esse tipo de estudo, isso acaba sendo muito positivo, né? A gente começa a entender que a gente tem como manter o fluxo veicular existente, afinal ele existe, ele não é uma questão de vamos acabar com o fluxo veicular, vamos acabar com tudo, mas tem como a gente fazer adaptações de priorizar outros usuários, fornecer também prioridade para o pedestre, para ele também ter segurança e a gente ter um resultado de forma geral, né? A gente teve um resultado de forma geral nessa área de redução de fatalidades, de sinistros em relação a outras áreas que não tiveram esse tipo de intervenção, né? Então a gente vai aos poucos entendendo, vendo onde funciona, qual é a medida que funciona, o que mais a gente pode medir. Acho que isso é importante também de ser frisado. Ali no estudo também tinha alguns pontos que falavam que não tinham dados suficientes para fazer algumas avaliações, não tinham ou determinados dados. Eu acho que isso também é importante a gente tentar entender que dados que estão faltando aí para a gente coletar, que dados que faltam que a gente pode conseguir coletar mais para a gente conseguir fazer outros tipos de análises também. Eu estava recentemente, essa semana, lendo um manual de planejamento urbano dinamarquês, em que eles tinham lá uma fórmula, um capítulo que falava sobre nível de serviço de faixas de travessias de pedestre. Então, assim, uma especificidade muito grande não é nem de calçadas, né? Era da própria faixa de pedestre. Então, outros países que já adotaram essa visão que tenta priorizar os usuários mais vulneráveis estão aí coletando outros dados, estão desenvolvendo outras técnicas também de avaliar o que tem por aí, né? Que outros tipos de avaliação a gente pode fazer. Então, acho que a gente está caminhando nesse sentido, acho que esse tipo de estudo vai muito nesse sentido de a gente conseguir entender o que é que funciona, que a partir de que intervenções a gente consegue salvar mais vidas também.